Olá, bem-vindos a mais uma live de saúde mental do Instituto Olhos da Alma, Grupo dos Jungianos de Brasília, Clínica Social Jung Brasil e instituições filiadas. Feliz 2023 para todos, essa primeira live 2023 que nós vamos fazer. E o tema de hoje é a percepção seletiva, o foco. Que de um lado tem uma questão muito legal, que as pessoas mais focadas às vezes desenvolvem grandes coisas, mas também tem aquele lado bem complicado, onde às vezes a pessoa só enxerga o que ela quer ver, né? Ela só percebe aquilo que ela quer ver, ela ignora todo o resto que está acontecendo à sua volta. Isso é uma delícia, né, gente? É cada coisa que a gente vê nesse mundão de Deus. E para a nossa live de hoje está conosco o professor Léo Tondato. Bem-vindo, professor Léo. Mas não é só ao meu lado? Ah, que pena. Bom dia, pessoal! Maravilha. Professor também Gabriel, coordenador da Clínica Social lá do Rio de Janeiro. E aí, vamos... Pois é muito interessante quando a gente começa a parar para pensar nessa coisa do foco, né? Que ela é muito doida, né? Que recai naquela questão de concentração, de obstinação. O lado positivo do foco ele é muito interessante, né? Que tem a ver com a nossa percepção, com a consciência, com os desdobramentos de consciência, com o direcionar o pensamento e a atenção. Esse lado é muito legal, né? Eu queria escutar vocês dois sobre isso. Quer começar, Gabriel? Posso começar. O foco, né? Quando a gente tem alguma tarefa, a gente tem vários estímulos, tem muita coisa acontecendo, às vezes em questão de ambiente, na vida, e aí você tem um determinado foco com alguma coisa, né? Do lado positivo, né? Então, quando você consegue prestar atenção naquilo, você consegue ter um foco maior, você consegue, né, realizar aquela tarefa e seguir, né? Esse a gente tem como lado positivo. Né? Pode complementar um pouquinho. E, Gabriel, antes de passar a palavra para o Léo, você que trabalha muito com crianças e com adolescentes, né, a questão de concentração, de percepção e de atenção, né, na nossa atualidade tem sido um pouco de problema rotineiro na educação infantil. Né? A gente vive uma sociedade desfocada, né? Você deve ter muito esse tipo de queixa no seu consultório, né? Que vem travestido aí de hiperatividade, falta de atenção, não concentra, né? Procede isso? Procede. Aparece muito. As crianças chegam sem uma direção, né? E aí já adentram o set terapêutico, começa a brincar com um brinquedinho aqui, daqui a pouco já enjoa daquilo ali, mas é muito rápido, já pega outro, então você no final tem vários objetos, né? E aí a criança está lá pegando todos, né? No momento de avaliação, eu gosto muito de deixar à vontade para ver como é que está, né? Às vezes a gente olha assim, aquela sala fica daquele jeito, eu deixo para poder ver o que é. Mas olha, aparece muito, né? Os casos de crianças que chegam sem foco, tudo mais. Aparece muito. Que curioso, né? E aí, professor Léo? Eu estava pensando aqui, enquanto o Gabriel estava falando para nós, eu voltei lá para o meu primeiro ano de psicologia. Né? Lá para uma matéria chamada Processos Psicológicos Básicos. Né? Que eu estava lembrando dessa questão da atenção. A atenção faz parte desses processos, né? Esses processos psicológicos. E, ao mesmo tempo, lembrei aqui das triagens, né, aqui em São Paulo, que eu pego. É muito engraçado porque chega, e principalmente na criança, no adolescente, no adulto, eu acho que chega de uma forma diferente, mas quando chega a mãe, né, aqui para fazer uma queixa, enfim, vai entender o que está acontecendo com a criança, com o adolescente, é engraçado que já chega o carimbo para a gente, né? Não, ele tem TDAH, né? Falar, você já fez o diagnóstico?
Não, mas eu tenho certeza. Eu falei, nossa, gente, que bom, né? E quando chega o adulto também chega falando, não, eu tenho TDAH. Você já fez um diagnóstico? Já? Não, mas eu também tenho certeza. E aí fala, não, porque eu não foco nas coisas, né? Essa percepção, esse foco não pode ser seletivo, enfim. Eu acho que isso chega para nós, né, com um carimbo já, né, também. Uma vez, Léo, Ah, eu fui fazer uma entrevista, então, uhum, assim, sempre inicial com os pais e tal. Então, a mãe, né, bom dia, os papéis inteiros em cima de mim, assim. Aqui, ó, uns 5, 6, 7, não lembro. Era né, diagnóstico daquilo, aquilo outro, tinha que ler aquilo tudo. Então, ali já se apresentou muito caso. Falei, caramba, né, muito, assim, né, muito estímulo. E para poder falar, no final, que a criança, né, tinha TDAH, ela enfim, se espalhava como aqueles papéis, entendeu? Então, ela catava uma coisa aqui, catava uma coisa ali, outra aquela coisa, tudo muito operativa. Então, dessa forma, tem família também, né, se apresenta, né, assim. exato. Você tá mudo, Jorge, a gente não tá te ouvindo. É curioso, né? E eu peço até atenção para todos, porque a questão não é só de diagnóstico, bater carimbo, né? É o que Isso. está por trás desse ser humano. Uhum, Né? O que é que está se passando? O que está configurando isso tudo, né? O que é esse perfil, né? De repente você conseguir para algumas coisas focar, né? Ter concentração, né? E aí hoje tem até esse modismo aí que é o mindfulness, né? Que o americano adora piratear as coisas, né? Antigamente era a meditação zen budista, né? Que isso é gratuito. Hoje você paga horrores aí para fazer esses processos aí dentro desse salteamento ideológico para aprender a meditar, né? Eu acho muito curioso como as coisas tomam certos caminhos, né? Até no sentido de tentar se tratar a falta de foco, né? Tornar as pessoas mais orientadas, né, para a vida, para a percepção, para as coisas, menos dispersas, mas ao mesmo tempo, né, isso me chama muita atenção. Léo, eu queria começar contigo, né? Nós vivemos a sociedade da dispersão, uhum. né? As pessoas não querem. Estou redigindo agora meu livro sobre transtorno bipolar, e o primeiro capítulo eu chamo de a era, né, a era do delírio. Nós vivemos a era do delírio, né? Onde a maior parte das pessoas tá totalmente fora do princípio de realidade, que é outra coisa básica da psicologia, né? Quando Uhum. você está descaracterizado do princípio de realidade, você vai ter muita confusão na sua vida. É porque a pessoa não aterra, ela não vive, as coisas vão andando numa rotina muito fora, né? E aí, queria começar contigo, né? Pegando essa coisa, né? Que de um lado a gente reclama muito que os nossos jovens são dispersos, os adultos estão dispersos, mas a nossa cultura é dispersa, né? Exato, exato. Eu já visto, né? Os videogames, redes sociais. Você quer uma coisa que ajuda a gente a dispersar mais atenção do que uma rede social? Louvado seja Instagram, Facebook, né? O cu também, né? E aí? Boa, boa. Tem uma. Eu estava pensando no que você estava falando, acho que tem uma cultura, né, dessa desatenção, e eu estava pensando quanto que a gente fica, né, a gente fica no Facebook, a gente fica no sei o que, mas ao mesmo tempo a gente fica super ali, né, e fica também alheio a tudo que está acontecendo lá fora, né, nesse sentido. Então, eu acho que é engraçado esse jogo que a gente tem, Jorge, quase como figura e fundo, tá? Porque Luz e sombra. exatamente, exatamente. E acho engraçado esse jogo, né? Porque ou eu tô desatento para tudo e também alheio, né, a tudo,
né, vivendo de uma maneira aí, como se eu fosse uma parte, né, desse círculo, ou então eu estou hiper também concentrado em uma coisa, né, e o outro, o resto, né, que eu falo outro, assim, todo o restante que tem ali em volta, no entorno, também não estou alheio a isso, quer dizer, das duas formas eu fico alheio, né, Jorge? Muito bom. E aí, Gabriel, o que você me diz disso? Isso que ele está falando, Essa condição, até que você lidando com muita criança e adolescente, hoje você é hiperestimulado pela tecnologia, que é muito bom, né? Eu adoro a tecnologia. Olha o que a gente está fazendo aqui, né? Juntando São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, né? A tecnologia é maravilhosa, mas isso tem, né? A má gestão disso aí com relação à percepção e à cognição tem trazido muitos problemas, né? E aí? uhum. Assim, de forma simbólica mesmo, né, quando se apresenta as redes, né, o contexto, né, social, tecnológico e redes sociais, enfim, é só filtrar aquilo que me agrada, entendeu? Eu só quero ver aquilo que me agrada, eu vou filtrar. No Instagram a gente pode seguir hashtag. Quer exemplo maior que esse, né? Eu vou seguir a hashtag, então vai vir só assuntos que eu quero. Assuntos que eu não quero, eu vou deixar de seguir, eu vou bloquear, entendeu? E até os anúncios a gente pode filtrar também quando aparece, né? A forma de pesquisa. Aparece em anúncio, eu não gostei disso, vai lá, isso não me agradou. E aí a matemática funciona para criar o indivíduo ali um pouquinho também alienado no seu mundo, né, ali, ó, né? Só, né, com esse com foco na sua realidade, né? E o outro, o mundo diferente do eu, de mim, não. É estranho e eu não quero me relacionar. Nas crianças, né? A gente vê no set, né? Toda essa procura, né? Por si, né? A criança buscando ela até nos objetos, aquela relação dela com o mundo. É totalmente despedaçado, procurando tudo, né? Mas também tem um certo, né, um aparelho aí, né, um aparelho que faz parte da vida, um celular, tela, alguma coisa que você botou, ela esquece do mundo e aí só foca naquilo ali. E a gente tem um lado contrário da força, né? A gente tem a sombra disso, né? Que assim, tem os casos, né, das crianças com hiperfoco em alguma coisa e não quer saber de nada, sabe? Não quer brincar, né, de uma bola, não quer trocar com outro, porque está ali no celular, jogando, brincando de bola no celular. Gente pintando no celular, sabe? Então, você, enfim, né, tem bastante relação com isso. Das duas formas é não se encontrar. Uma, você está totalmente no ambiente, buscando tudo qualquer canto. A outra, você só está em um lugar e você não está vivenciando toda a possibilidade que o ambiente oferece, que a vida oferece. E existe uma tendência de se agravar, inclusive, os processos perceptivos, falando que não vou falar de produção de casos, né, de psicose, porque isso tem um fundo genético muito forte, mas você acaba gerando pessoas extremamente alienadas com esse tipo de situação, né, Gabriel? Sim, sim. É, Bem, com certeza. tá, não é à toa que hoje no Brasil, e esse é um dado estatístico que o governo vem soltando paulatinamente, 1 a cada 4 jovens hoje, entre 14 e 25 anos, não trabalha nem estuda. O que para mim é um dos dados mais gritantes assumidos pelo governo brasileiro, que tende quase sempre a omitir o que faz, né? Prática rotineira do governo, do Estado brasileiro, não é só do governo, que vem governo, vai governo, a prática é a mesma, né? Para o governo assumir que a gente tem mais de 20 milhões de jovens nessa situação, de ficar com o cabelo em pé, né? E cadê o foco? Né? Por que essas pessoas estão tão dispersas da vida, né? Por que há essa distância tão gigantesca do princípio de realidade? Que isso assusta. E eu falo até peço licença, que tem quem está assistindo, até na minha vida pessoal, gente. Se você der bobeira, você cai nisso. Está muito fácil hoje a gente delirar, embarcar numa fantasia coletiva. Está muito fácil. Para não falar que se você tiver um pingo de consciência, você vai brigar com isso. Para não delirar junto, pelo menos 10 horas do seu dia.
porque o movimento é de vamos delirar juntos, né? Vamos embora, né? O rebaixamento do nível mental, o movimento de alienação coletiva, né? A participação mística que Jung falava, só que por um lado muito negativo, que é o lado da alienação. E isso está acontecendo com força total na nossa civilização, né? Desconfigurando a persona, desconfigurando a identidade. As pessoas não sabem mais entrar num papel social. Eu sou estudante, eu sou trabalhador, estou começando como office boy na empresa, vou crescer devagar aqui dentro para criar uma carreira, aprender alguma coisa. Você vê, a pessoa não se consolida, a identidade não se consolida, não sei quem eu sou, não sei para onde que eu vou. E aí, Léo? E aí que isso chega pra gente, né? Também, aí eu fico pensando quando chega essa pessoa, né? Uma despersonalização, né? Quem sou eu? Eu estava pensando um pouco esses dados que você trouxe para a gente, né? Não trabalho nem nada. Eu estava ouvindo também, né? Pensando isso que você disse, essa questão que está realmente muito fácil nós entrarmos no delírio, na arte do delírio, né? A gente tem uma live falando sobre isso. E eu acho que está muito fácil mesmo. Eu tenho que tomar muito cuidado de ficar se esquivando, igual o Neo da Matrix, que, né, faz. Eu fico me esquivando também. Né? E essa coisa do nem também tem um dado enorme. Eu estava prestando atenção, comentando esses dias com uma pessoa. Né? Há também, né, algumas alienações, questão, por exemplo, da persona. Né? Hoje também eu não preciso mais estudar, Jorge. Eu não preciso fazer faculdade. Eu vou ser influencer. Tá? Eu não preciso mais disso. Olha a arte do delírio. E, Léo, eu escutei esses dias, sabe que a fulana de tal tá ganhando, ela ganhou 6 milhões vendendo perfume, trabalhando com isso, né? Uhum. E pautando essa realidade de exceções à regra, né? Que sempre vai ter um que vai sobressair em qualquer meio, né? Mas não Claro. é o caso dos outros 98%, né? Uhum. Ah, Uhum. fulano tem. Até porque eu conheci vários influencers, eu, por curiosidade, entrei nesse meio, não querendo ser influencer, mas entender que porra é isso que estava tendo na nossa sociedade. E eu fiquei assustadíssimo escutando uma mulher de 50 anos de idade que diz que é influencer aqui na região. Eu já falei essa história várias vezes. Ela tem 1,5 milhão de seguidores. Ela gastou um carro porque ela comprou seguidores. Não é orgânico. Uhum. E aí eu falei para ela, cara, como é que você tem aí 2 mil likes? Né? Ela falou, eu compro. Ó, ela ainda foi gentil comigo. Ela passou lá o nome e endereço de quem faz. Eu falei, cara, é muita masturbação para pouca boca, né? Uhum. Porque você vê que é um mercado onde a pessoa se atribui uma importância que ela não tem, ela gera uma rede de contatos que ela não tem. Olha o delírio aí, onde é que ele vai, Exato. né? E volto para o tema da nossa live, né? Ela está focada num objetivo que é totalmente fora do princípio de realidade. Porque se ela estivesse transformando isso numa carreira, ganhando dinheiro com isso, que foi a grande pergunta que eu fiz, mas você ganha dinheiro com isso, criatura? Ela falou, eu estou almoçando de graça nos restaurantes que me pagam eu ganho roupa, né? Ela está vivendo de escambo. Como é que você está vivendo? A minha mãe deixou a pensão, aí a herança da minha mãe já gastei quase tudo aí. A Nossa. mulher com 50 anos de idade gastou um apartamento com essa brincadeira. Né? Uma busca pela fantasia, né? Então, por uma imagem Exato. criada. É uma areia movediça também, né? Sim, que vai Isso. afundando, vai afundando, vai afundando cada vez mais, né? E aí? Tem até, falando sobre isso, sobre esse número que é comprado, seguidores, tem tutoriais, né? Tem páginas específicas, né? Que aparecem às vezes patrocinados, né? E falando como que é o caminho, né? Uma vez eu acompanhei
né, agora não estou rodando, mas era falando sobre isso. E eles mostraram como a gente vai começar um perfil no Instagram do zero. E eles compraram, sei lá quantos seguidores, muito seguidor, e postavam, fizeram uma postagem, duas iniciais, e compraram as curtidas. Então, assim, quem for visitar aquela página já vai ver, assim, porque as pessoas, elas são levadas para isso. Então, assim, uma pessoa de renome, de respeito, não interessa a bobagem que está falando, mas se tiver lá mais de 1 milhão de seguidores, valida que ele é um cara bom, entendeu? Então, é muito validado por isso também. As pessoas que procuram também valida muito. Vai lá e vê como é que é o perfil. Mas você sabe o que eu falo muito, Gabriel? Eu, como deficiente, uso rede social, tá lá nossas redes sociais, a gente produz muito material, esse é um dos materiais que também vai para a rede social. Sabe, essas pessoas fake, essas páginas fake, é difícil, embora tenha até gente curtindo, você não vê interação. Né? Por exemplo, eu sigo um cara que é baterista, um baterista de jazz, que ele para mim é um absurdo, né? Gary Husbands. Ele é baterista, ele toca, né, com várias personalidades aí do jazz, né? O cara é muito bruto, toca piano muito bem. Eu morro de rir, porque o cara tem 6 mil seguidores, entendeu? Só que é orgânico, porque você vê, o cara posta um negócio lá, a galera curte, bate papo com ele, você vê troca. Não é um ambiente estéril, árido. Você sente que lá tem vida. De repente você vai entrando lá nos comentários do que o cara postou, você vai percebendo que existe. Porra, de repente é um outro grande baterista que está curtindo. É um grande guitarrista de jazz, entende? O cara tem a turma dele ali, tem um diálogo real com a vida, né? Não é delírio, né? Não é o lado oposto desse foco delirante, né? E muitas vezes nessa compra de like, essas coisas frias, você não sente essa coisa orgânica. Né? Você não vê isso de interação, de troca, de gente replicando, inclusive, os materiais, porque achou aquilo curioso. Mas isso chegou até a nós também, psicólogos, né, Jorge? Porque o que eu já vi de propaganda, de me mandarem mensagem no Instagram, oi, você psicólogo, consiga mais seguidores e alavanque a sua clínica, faça o seu curso conosco. Ou então, oi, você psicólogo, como adquira mais seguidores e faça o seu Instagram bombar de pacientes. Oi, você quer estar sempre desse jeito, né? E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, eu vou jogar na roda agora, hein? Será que essa é uma outra versão adaptada para a nossa realidade, né, para o nosso momento, no mito da caverna de Platão? Manda aí, Gabriel, que depois eu... Atualizado, né? Isso. Porque dentro da caverna se vivia ali, e você tinha imagem das sombras e ficava imaginando, né, pode ser aquilo, e aí, a partir do momento que a pessoa sai, opa, não é nada disso, né? Enfim, tem sim disso, a gente fica muito ali, olhando, né, o vislumbre de um mundo, né? E aí criando as fantasias, porque o que viam eram as sombras, caramba, ou algo era muito assustador, ou não era tão assim, mas, né, interessante, é como se fosse atualizado, né? E além da alegoria das cavernas do nosso querido Platão, o ensaio sobre a cegueira do Saramago também não vai muito longe do que a gente está vivendo, né? Uhum. Inclusive o Saramago fez pautado naquilo, né? As entrevistas do Saramago mostram isso muito claro, né? Porque, de repente, a gente tem esse hiperfoco, você tem uma certa concentração, mas está distorcido do princípio de realidade. E a pessoa vai... O que me chama atenção muito nesses casos, Léo, Gabriel, é o tanto que a pessoa cai numa certa obstinação de que... numa distorção de persona, que eu sou importante, que eu sou querido, que eu sou bem visto. Daí rola aquele velho esquema que eu acho divertidíssimo, que eu já passei por isso como músico umas 2, 3 vezes, da pessoa fazer uma festa,
Aí você espera, pô, essa pessoa é legal, vai dar uma festa, né? Vai encher de gente, aparece 3 pessoas, né? Contratou banda de baile para tocar para 3 pessoas, é difícil, né? É, Olha, a gente tocava, né? tá. Sabe? Mas, e aí você fala, cara, por quê, né? Tá? O que que é essa distorção de persona jogada por uma vaidade obsessiva que vira ideia fixa, e aí a gente fala do foco, né? Uhum. Nós estamos falando de ideias fixas, né? Ah, eu sou importante, eu sou influência, eu não preciso trabalhar, não preciso estudar, não preciso criar carreira, não preciso preocupar com finanças, eu posso me endividar em linhas de crédito, Uhum. né? E a galera, o que mais me chama atenção na nossa realidade hoje é a quantidade de pessoas vivendo em Nárnia, Uhum. ou jurando que moram em Passagarda também, sabe? Ela não mora no Rio, ela não mora em São Paulo, ela não mora em Goiânia, ela está no Jardim do Éden, Xangri-Lá, né? Xalalalala. E o que... Eu não podia perder essa. O que acontece? É engraçado, estava lembrando, Jorge. Poxa, o que a gente vai vendo pensando quando nós falamos de persona? É saudável que se desempenhe em várias personas, né? Os vários papéis aí. Mas o que nós vemos é o contrário disso. A pessoa é fixada dentro desse foco único, né? E quase obsessivamente falando, né? Uhum. E quando vai olhar ou desempenhar uma outra coisa, quem sou eu? Né? Toca Maísa ao fundo, que o meu mundo caiu, né? E quem sou eu? Quer dizer, a pessoa cai, claro, porque tem uma queda, ela desempenhou demais, né, um lado só, vem uma enantiodromia aí também, para falar, ó, acorda para, né? Acorda para a vida, sabe? E você sabe que eu tô recebendo um número muito grande, Jorge, e Gabriel também, de estrangeiros, né? Porque se vem de Shangri-La, vem do Éden, né? Vem de um lugar edênico, de um paraíso, né? Estou recebendo vários estrangeiros também. Curioso, né? E aí o estrangeiro na É. vida real não consegue se adaptar, não consegue comer, não consegue socializar, está isolado. O que é que nós vamos fazer com isso, galera que está assistindo a gente, nossos colegas de profissão? Como é que a gente adapta o estrangeiro que está fora da vida, né? E aí, Gabriel? Só tem um trechinho, conforme o Léo citou, né? Maísa, né? Meu mundo caiu. Gente, conforme esse negócio de estrangeiro, enfim, me veio muito um trechinho de eu não sei para onde eu vou. Pode até não dar em nada, né? Leandro não, caiu assim, entendeu? Porque é muito disso, entendeu? Então, assim, atrás dessa pergunta, quem sou eu não sei para onde eu vou, entendeu? Não sei para onde estou indo. Eu tô seguindo. Tem um ponto fixo ali, né? Eu tenho foco, né? E aí é o quê? Eu preciso seguir esse estilo, eu preciso ir para esse caminho. E não, às vezes, não necessariamente é o caminho seu, entendeu? O caminho da sua alma, não é? Você desvia disso, atrás de foco de outra coisa. E nessa você se perde. Você não sabe quem não sabe de ti e não sabe para onde está indo. Uhum. Eu acho isso tudo muito curioso, Gabriel, porque você está falando um dos grandes pontos que, para mim, só existe psicologia analítica porque existe consciência e identidade. Né? A partir da identidade, você pode discutir um dos conceitos que para nós é muito caro, chamado individuação. Mas a gente precisa desse princípio de realidade para poder chegar nisso tudo, né? Sem isso, a gente não faz nada. E é muito curioso que isso deveria estar muito conectado. Vou resgatar nosso tio Freud, né? Princípio de Eros. Eu tinha que gostar de você o mínimo para poder
pelo menos aquilo que te é caro, né? Você fala, isso aqui eu quero, isso aqui eu gosto. Eu gosto de fusion, eu gosto de progressivo, isso eu gosto. Não me adianta querer me apresentar outros estilos musicais que, a priori, eu vou me direcionar para aquilo. Eu estou falando de processo de individuação, né? O fruto do carvalho, como diria nosso querido James Hillman, né? O espírito ia tomar conta, ia possuir a pessoa e ela bater o pé e falar, não, eu vou tocar violino. A família inteira não quer, mas eu vou tocar violino. Eu Até vou porque fazer culinária. A força vital. Né? E, de repente, hoje a gente está vivendo um mundo coach, né? Muito engraçado, de autoafirmação pelo negativo, distante da individuação. Né? O que eu vejo de gente comprando curso aí para virar, né? É que vocês falaram, influência, virar gestor, sem ser gestor, e pagando fortuna, né? Eu fico fascinado com isso, né? Que uma pós-graduação que custa 20 mil reais é caro, né? É caro, vou gastar muito. Mas o cara se enfiar num curso que custa 30 mil num final de semana, ele faz, né? E aí, Léo? E aí? o atalho é mais sedutor, né, Jorge? Do que você fazer um trabalho em profundidade consigo mesmo, né? Nossa sociedade é tão fast, né? Que não é mais tão bem valorizado você parar e dar o tempo da alma, né? A Verena Cast vai falar isso no livro A Alma Precisa de Tempo, né? Você ter o tempo da alma, o tempo da vivência, né? Você falou, vou pegar o seu exemplo, né? Vou tocar violino porque é o que eu quero fazer, vou contra a família, vou, enfim, né? Mas eu só posso vir a ser o que eu sou em real, tá? Eu só posso me tornar, me realizar o que eu sou, aquilo que é minha real natureza, como você falou do Hillman belíssimamente aí, tá? E eu falo ainda sobre isso dentro de uma perspectiva. Aí vou usar um. Você estava com saudade dos deuses, né, Jorge? Que eu já sei. Sua carinha estava mostrando que estava com saudade. Uma perspectiva de um deus, o que acontece? Há um deus, tá, africano chamado Oko, que é um deus da agricultura, que o culto não veio para o Brasil, né, porque não fazia sentido, os negros aqui escravizados. Agora, o que acontece? Oko é uma divindade, né? Falei da agricultura. Então, eu falo, fazer esse trabalho de semente de si, ou seja, uma agricultura de si mesmo, tá? Em que você vai cuidar, em que você vai arar, que você vai investir, mas não é só investir monetariamente. Você vai investir conteúdo, você vai investir tempo, né? Você vai deixar aquilo decantar, você vai conversar com a imagem, com a sua imagem interna, né? É claro que não, eu vou pelo atalho. Eu vou pelo mais simples, que ela tem um diploma que me certifica isso, Jorge. Tá? Então, e Isso é essa curioso, individuação. Léo, porque de repente as pessoas estão comprando o Canto da Sereia como uma legitimidade de construção de Exato. identidade. Então a ilusão, eu faço um curso final de semana, eu já viro terapeuta, eu vou virar consultor de carreira, como se, né, e dando receitas prontas também, né? Cientologia, terapia de sugestão, que detalhe, né? Os fundadores da psicanálise abandonaram lá para 1900, né? Porque sabia que esse campo, primeiro, era muito perigoso e não funcionava. Né? Aliás, pelo contrário, reforçava a neurose. Exatamente, exatamente. E aí a gente confunde. Ó, Jorge, tem um fio na frente da sua câmera. E a gente confunde. Né? Tem um fiozinho, acho que é do fone. Na frente da câmera. E aí se confunde individuação com individualização.
Exatamente. Não é verdade, Gabriel? A dó deixa pra tu também. Não, sim. Porque quando a gente fala de, né, individuação enfim, você tende a se tornar um ser, pensar que isso é uma coisa individual, né, somente. Então, tem aquele caminho para se seguir, e é isso, aquele cursinho, né, que eu vou fazer, e aí é mais fácil, né, gastar muito dinheiro em uma coisa que é mais rasa, né, mas que vai dar o que eu quero, que eu não quero, né, né, o indivíduo atual, ele não quer se aprofundar em si, ele quer ficar no raso ali e quer respostas rápidas. As pessoas procuram a terapia, tem muitos que perguntam na primeira sessão logo quanto tempo que né, e chegam querendo respostas sempre, entendeu? Assim, tem muito Mas, Gabriel, disso, entendeu? Preocupadas com o tempo, enfim, preocupadas em seguir uma agenda e cumprir uma agenda, né, mas assim, mergulhar em si próprio. Não. Oi, Jorge, pode. é tão curioso que a gente está falando de alma, nós estamos falando de essência, estamos falando de identidade. Né? E o que me chama muita atenção é o tanto que há um desfocar, né, da própria identidade, quem que eu sou, por que eu sou. É mais fácil o indivíduo se enxergar naquilo que ele não é, né, e ficar muito à mercê né, e eu, particularmente, eu concordo com a turma lá dos precursores da psicanálise. Era um grupinho que era só gente boa, Flournoy, né, o próprio Freud, Jung, tinha uma galerinha lá de muito peso, né? Aí não está falando de cientistas meia boca, né? A gente está falando de um grupo de peso. É, a autossugestão, ela reforça a neurose, né, distanciando, inclusive, o indivíduo da sua individuação. Né? Você percebe isso também, Gabriel? Essa última parte, Jorge, como... Que a pessoa chega tão dura no consultório, que ela chega tão empoderada, tão senhora de si, que, de novo, ela está naquele foco que ela não escuta nada nem ninguém. Sim, sim. Né? Eu acho isso curioso. Você chega a ver isso também no seu consultório? Sim, aparece. Aparece, inclusive, casos que assim, chega... eu não consigo, de forma nenhuma, lidar com isso, com uma situação específica. Lidar com isso. E aí, né, vem com o discurso pronto, eu não consigo lidar com isso. Mas, conforme você vai conhecendo, você vai ouvindo e tal, você vê a pessoa ali, sem ela estar pensando naquele discurso pronto que chegou, você vê ela fazendo aquelas coisas, ela consegue fazer. Mas aí, o foco para ali, para o ego ali, para aquela pessoa em si, que está ali, é aquela, não, eu não consigo fazer, mas consegue fazer porque já contou, entendeu? Então, como é que é isso? Por exemplo, avião. Eu não consigo viajar de avião, eu não consigo, eu já deixei de viajar por N motivos, entendeu? Mas aí no meio, né, entre uma sessão e outra, falou onde eu fui para outro país e fui sozinho de avião. Cara, por que você não tinha contado isso antes, né? Porque assim, não, mas o foco foi o quê? Por mais que viajou 5 vezes de avião e conseguiu, focou em uma que deu errado, que não conseguiu e que teve turbulência. Então, sabe, focou só naquele momento ali fatídico, né? E ele reproduziu isso, trouxe para frente de tudo. E aí, às vezes, né, na terapia, a pessoa se coloca de frente para isso, né? Pensando e vendo por outros prismas, entendeu? E aí, Léo, como é que a gente pode pensar nessa desconstrução da individuação proporcionada para um universo infantilizado, que a gente está falando do reino mágico das ilusões, onde a pessoa, de um jeito narcísico, ela se atribui muito mais valor do que ela não tem. Né? Que nem o Gabriel falou anteriormente também, ela quer respostas instantâneas e mágicas, né? E o que a gente faz com isso, né?
Exato. Agora, eu vou trazer aqui junto uma outra questão. Eu acho que, bom, primeiro, individuação. Individuação é coisa séria, né, gente? Profunda, né? E num momento em que se quer tudo muito, muito fast, né? Tudo muito com a resposta e afins, né? Onde se pegam os atalhos para não se passar pelo processo, tá? Acho que a individuação ela vai sendo confundida, infelizmente, com a individualização. E aí eu ia falar uma outra coisa para vocês que eu estava pensando, né? Ao mesmo tempo, é como se... Gente, nós somos parte da natureza e não donos dela. Nós estamos submetidos ao inconsciente, não ao contrário. Né? Então, vocês já chegaram a ver? Ative os seus arquétipos. Tá? Cada vez que eu leio isso, me dá um embrulho no estômago. Não, é que nem, Léo, a história do tal do chama famigerado empoderamento, né? Que acho legal você resgatar sua identidade, reconhecer seus valores, estar bem com você. Isso é processo terapêutico, mas a forma como o discurso é construído, essa narrativa, é como se tivesse escrito assim, ó, bora delirar mais um bocadinho, né? Vamos embora reforçar esse egoísmo aí, inato seu. Eu lembrei até de uma música, Jorge, agora que você falou, do Jorge também, do Jorge Aragão. Minta pra mim, pra que eu viva meu sonho feliz assim. Ô, Jorge, é coisa de Jorge, né? O cara é bom, né? Repete aí que deu samba aí, vai. Nossa, ó, minta pra mim, pra que eu viva meu sonho feliz assim. Perfeito. Me engana que eu gosto. Isso, vai que tá gostoso. E o problema não é me enganar que eu gosto. Eu me engano porque eu gosto, né? Que é mais pesado ainda do que isso, né? Exato, exatamente. Então, acho que são algumas coisas que a gente precisa refletir, sabe? Essas coisas se fazem em profundidade. É como se quisesse, né, nesse sentido, voltar ou estar nesse Éden, né, de uma forma, como você falou, infantilizada, negando outro ponto da dinâmica relacional disso. Por exemplo, é estar totalmente no lugar do Puer, negando o Sênex, né? Que vai trazer justamente essa integração porque Puer é uma delícia, é gostoso também, mas sem a integração do Sênex, né? Sem a questão também dessa responsabilidade, né? Eu acho curioso, Léo, como tudo isso que a gente está falando, Gabriel, passa por um processo de autoafirmação, de direcionamento de percepção. E eu fico muito assustado quando eu vejo isso acontecer da forma que eu vejo acontecendo, onde tudo isso que a gente está conversando é destituído do princípio de realidade. Né? Sabe, eu fico impressionado como a galera embarca num delírio de um jeito obstinado, focado, dando de ponta no precipício. Né? Você fala assim, cara, peraí, isso vai dar muito ruim. E briga com todo mundo. Também a questão da ideia fixa, né? A coisa. E aí, Gabriel? Falando sobre isso também, sobre essa ideia fixa e tal, uma coisa que eu separei aqui também é sobre relacionamento, né? Relacionamentos, inclusive abusivos, né? Em que a pessoa, ela realmente distorce e acredita que, assim, aquela pessoa é para mim, independente do que aconteça às vezes, ela não consegue enxergar o que está em jogo naquela relação, né?
doentia ali em poste. E aí, né, tem todo mundo para previsar, as pessoas de fora estão vendo isso e tal. É um tema que está muito em pauta, né, Sim. e aí a gente, né, pode trazer para cá também, porque aí é isso, eu foco só na pessoa da minha vida, e aí isso acabou e pronto, entendeu? Você segue uma falsa ideia. Está falando o tempo todo. Tem uma falsa ideia, Gabriel, perfeito. E é curioso que é um problema de percepção de não conseguir ver quem está do seu lado. Você cabe para um relacionamento afetivo, um relacionamento, uma aventura. É impressionante como tem gente que fala, ó, né? Ontem a gente estava dando aula no curso de formação em psicologia clínica, alguns temas eram crises afetivas em grau patológico, e a distorção da percepção é a base para qualquer relacionamento tóxico e abusivo. Porque a pessoa não quer ver que a criatura está usando tornozeleira eletrônica. Né? É um anjo, delícia, né? Não, minha mãe que é chata, minha avó que não presta. Né? Eu pensei que era joia rara, era uma bijuteria, já dizia o Bruno Marrone. Você não vale nada, mas eu gosto de você. E detalhe, para o cara cantar isso, pelo menos ele já sabe que a pessoa não vale nada, né? Exatamente. Mas eu gosto, né? Eu quero assim, 10 minutos, Jorge. Mas eu gosto, o que eu quero assim mesmo, né? Eu acho que essa questão é interessante, né? Então, sabe o que eu lembrei agora? O voo de Ícaro, né? Você é divertido, você vai cair. Né? Mas você vai. Leotondato, professor Leotondato, e a experiência de voar alto para além dos limites. Para o alto hoje é o discurso, viva a experiência, não pense no amanhã, vá, bata as asas, Ícaro. Exato, e eu vou. Joga. Né? Sem lenço, sem documento. Sem documento. Caramba, quando falou vou, né? Exatamente isso. Eu ia falar que tu falou. Hoje estamos sincronicamente alinhados. Caramba. Só vai. Só vai. Eu vou se refletir, eu vou se perceber, né? Sem tomar uma reflexão, sem um pingo, como o Jorge falou no começo da live, acho que nossa live é uma mandala, sem um pingo de consciência, né? E aí, Jorge, caiu, Gabriel, caiu. Não, tá aqui ainda. Entendeu? Caiu. Tá, você falou que você caiu, gente. Ele não virou um case de sucesso? Ou ele pagou 10 mil reais para ir no Congresso para se afirmar como case de sucesso? Não deu certo, falhou. Sabe? E aí, só tem a Maísa no fundo mesmo, porque daí só a Maísa para pegar a queda. E é aquilo, né? Caiu, o mundo caiu, eu não consigo entender o porquê isso aconteceu comigo. Logo eu que sempre fiz tudo dessa forma, sempre fui atrás de tudo, busquei tudo, fazia de tudo. Mas será que buscou em si próprio nesse processo? É uma questão que fica, né? Foi catando os pedacinhos fora de cima, dentro não foi. Bem, pessoal, vou pedir para vocês fazerem as considerações finais de vocês, nosso tempo já está encerrando. Esse tema do foco, ele traz uma questão muito atual, né, da crise de consciência do ser humano, a dificuldade de percepção das coisas e das situações. Eu acho que é outro tema que nós vamos voltar a ele inúmeras vezes ao longo da nossa vida, porque está na pauta do dia. Né? Por que a galera está vivendo a era do delírio? Onde é que está essa crise aí de Ícaro, né? Que de repente a gente tem 78% da população brasileira endividada. E com governos que negam olhar para essa realidade. Não é comigo, não tenho nada a ver com isso. Eu não fiz nada disso para chegar aí. Olha o tombo do Ícaro aí, né? Coletivamente.
Aí, quero as palavras finais de vocês aí, por gentileza. Gabriel, por favor. O que passa por mim agora, como palavra final, a gente falando sobre essa questão, né, que a gente falou muito aqui sobre seguir uma ideia fora de si, né, e não seguir, né, dentro. E às vezes seguir também nosso caminho é saber que o nosso caminho também, assim, existe a relação o tempo todo com o outro, mas uma relação de forma saudável, né, a ponto de construir o tempo todo. Desde que a gente é convidado à vida, a gente está sob a ótica do outro, né? Então, quanto que essa relação também ela pode ser saudável se eu e os outros também, assim, podemos ter essa possibilidade de vivenciar, né, os nossos caminhos e poder trocar isso, né? Acho que isso é muito interessante. E fazer dessa relação não como, sabe, nó que é difícil de desamarrar, né? São esses nós que a gente acaba adentrando, né? Mas a gente pode trocar isso, a gente pode olhar para esses nós também, para nós mesmos, entendeu? Enfim, é isso que fica para mim, que eu acho que isso que é importante, né? Léo, Gente, é um prazer estar de volta. Né? Nós tivemos aí nossas festas, enfim, é um prazer, é muito bom, acho que falando de temas que são relevantes, atuais, né? Então é muito bom estar de volta para a gente falar, aí discutir, colocar na roda e colocar fogo no parquinho também. Obrigado, gente. pessoal, Tom, despede aí da galera, fala tchau, tô aqui com meu papai. Pessoal, Agradeço também. esse é um dos temas que eu acho que a gente precisa estar muito atento. Você quer ter foco na vida, concentrar, ter diretrizes, isso é muito importante. Medite, mas não descaracterize o princípio de realidade. Pezinho no chão, olhar para a realidade, não delira, pelo amor de Deus. Faça terapia, procura ajuda para não bancar o Ícaro doido, né? Que além das asas feitas de penas e cera, ainda enche o corpinho de dinamite para fazer a coisa mais apoteótica, né? Não basta cair e se destruir, né? Tem que levar o quarteirão junto, né? Pelo amor de Deus, se ame. Obrigado, gente. Até a semana que vem. Até a próxima Obrigado. live. Obrigado pelo convite aí. Obrigado.